Nosso momento de libertação financeira. Glória a Deus. Amém? Você pode repetir comigo: oferta. Intensidade na adoração. Porque nós entendemos que toda oferta a Deus ou ao meu próximo é uma atitude de adoração a Deus. E o título da mensagem é: do aperto para a prosperidade. E a ideia dominante, a ideia que domina em muitos locais, é que nós não podemos fazer nada para melhorar a nossa condição. A ideia dominante é que nós iremos viver e morrer na condição em que nós nascemos. Mas quem aceita coisas como essas são os homens naturais. E eu e você somos seres espirituais. Amém. Você tem promessas, você tem as escrituras como bússola de regra, fé e prática. E a palavra do Senhor pode mudar a minha e a sua vida completamente. Mudar a história da sua vida. Pedro, coloca por gentileza 1 Samuel, no capítulo 22. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 5. 1 Samuel, capítulo 22. Isso, obrigado. Verso 1. Davi, ele estava em fuga, porque Saul o perseguia. Davi fugiu para a cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Agora preste atenção no verso 2. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes, e ele se tornou líder deles. Havia cerca de 400 homens, repita, 400 homens com ele. De lá Davi foi para Mispá, em Moabe, e disse ao rei de Moabe: posso deixar meu pai e minha mãe virem para cá e ficarem contigo até que eu saiba o que Deus fará comigo? Como se ele não soubesse da promessa. Verso 4. E assim ele os deixou com o rei de Moabe, e lá eles ficaram enquanto Davi permanecia na fortaleza. Verso 5, preste atenção. Contudo o profeta Gade disse a Davi: não fique na fortaleza, vá para Judá. Então Davi foi para a floresta de Herete. Nesse texto nós percebemos que quando alguém, ou seja, Davi, tem um espírito empreendedor, até no lugar do desespero, ou seja, a caverna, ele se sobressai como líder e como alguém que tem autoridade. Porque Davi estava em aperto, Davi estava fugindo de Saul. E para completar, 400 homens endividados, em aperto, desesperados, se juntam a ele. E quando o homem tem um espírito empreendedor, como eu falei aqui, ele se sobressai como líder e como autoridade sobre eles. E a unção que está sobre ele o promove. Agora, Davi treinou esses homens fracassados, se tornou líder deles e fez desses 400 homens a elite do seu exército. Eles entraram na caverna de uma forma e saíram da caverna de uma outra forma. Só quem faz isso é alguém com coragem e com um espírito empreendedor. Só alguém que é líder, que tem uma visão é quem faz isso. E em seguida nós aprendemos que Deus só poderá me levar do aperto à prosperidade, caso eu e você desistemos de permanecer no lugar seguro. O profeta disse para Davi: não fique na fortaleza, não fique na caverna. Lugar seguro fala de pessoa acomodada. Lugar seguro fala daquilo que é conveniente. Lugar seguro fala daquilo que é confortável. Lugar seguro fala daquilo que está bom. Fala para o teu irmão:
O bom é inimigo do melhor. Se Davi permanecesse na caverna, não seria por lado dele. Se Davi não obedece, não cresceria. Lugar seguro, meu irmão, não te promove. Lugar de acomodação não te eleva. Você sabia que Deus, muitas das vezes, cria situações ao nosso redor, e a gente precisa ter discernimento para isso. Ele cria situações para nos levar a um lugar maior. Ele cria situações para nos empurrar para um lugar maior. Ele cria situações na nossa vida realmente de desconforto. Situações que muitas das vezes te levam a chorar. E às vezes a gente não compreende. Mas é Ele te levando, te empurrando para um lugar maior. Deus faz isso. A gente precisa ter discernimento dessas coisas. Vamos continuar. Então o profeta Gade disse a Davi para não ficar na fortaleza, no verso 5. Mas que fosse para ajudar ao lugar da adoração. O profeta deu uma direção a Davi. E aqui eu quero fazer uma pergunta. Quando nós vamos entender que o primeiro passo para Deus mudar a nossa sorte é crer em alguém, é crer no profeta. É crer em quem está direcionando, dando uma palavra de cima do altar e falando: olha, vai melhorar, vai estudar, vai se preparar, vai ser dizimista, vai ser ofertante, batalhe pela sua vida. Davi ouviu o profeta e seguiu. Agora, Davi estava passando por um aperto. Saul corria atrás dele desenfreadamente, pastor. Agora, Deus tira Davi de trás das malhadas, coloca Davi no palácio de Saul, e agora Davi é promovido. Promovido para onde? Para a caverna. Deus faz umas coisas, né? Peraí, eu sou ungido rei. Eu estou atrás da caverna, atrás das malhadas. Então, o Senhor me coloca dentro do palácio de Saul. Eu começo a contemplar a promessa que o Senhor tem para mim. E agora eu sou promovido para dentro de uma caverna. Por que Deus faz isso, pastor? Porque o lugar onde ele estava ainda não era o lugar definitivo que Deus tinha preparado para ele. Ouça isso aqui é um ouro. Eu queria que você guardasse isso. Quando você está em um lugar temporário, é preciso recuar, passar um tempo de aprendizado, como foi com Davi, para que com o tempo venha resultar numa promoção definitiva. Davi saiu das malhadas, foi para o palácio, voltou para a caverna, um tempo de aprendizado, um tempo treinando aqueles homens para depois ser promovido. Agora Deus, nosso Deus, é um Deus de prosperidade, ainda que você não acredite nisso. Deus, Ele é um Deus de prosperidade nos âmbitos espiritual e da alma, nas principais áreas da nossa vida. Ele quer que nós tenhamos prosperidade nos relacionamentos, na vida profissional, na saúde, no ministério, nas emoções e na família. E o que é prosperidade, pastor? Prosperidade é quando tudo vai bem e fica cada vez melhor, independente das lutas. O desejo de Deus é ver seus filhos comendo, se alimentando, vivendo, participando e desfrutando do melhor dessa terra. Agora é necessário entender, irmãos, que existem as atitudes que no momento do aperto nos levarão a ter uma vida próspera. Quais são os requisitos para sair do aperto? Pergunta: quais são os requisitos para sair do aperto? Primeiro, eu serei levado do aperto à prosperidade quando mesmo no momento de dificuldade eu não parar de trabalhar pelo melhor. Aleluia. Davi tem a notícia que a cidade de Keila está sendo sitiada. Preste atenção. Você pode verificar isso em 1 Samuel capítulo 23. Quando Davi convoca os seus homens: vamos livrar Keila. Os soldados responderam que estavam com medo. Está lá no texto. Nós não vamos, estamos com medo. E eu vou parafrasear aqui mais ou menos o que Davi pensou. No meio do aperto, Davi se levanta com uma voz e diz: há uma unção de rei sobre a minha vida.
Saul está me perseguindo, eu não sei o que Deus vai fazer comigo, mas a unção que eu recebi não vai morrer. Eu vou fazer alguma coisa para mudar essa situação. Quantos aqui foram ungidos para trabalhar por algo melhor? Para mudar a sua vida, mudar a condição da sua família, mudar a sua história. Você vai ser, eu quero profetizar isso, meu irmão. Você que é jovem, você vai ser o primeiro da sua casa a fazer uma faculdade, a completar uma faculdade. Você vai ser o primeiro da sua casa a passar um concurso público. Você vai ser o primeiro da sua casa a não morar de aluguel. Em nome de Jesus, você vai trabalhar porque você tem a bênção do Senhor e vai buscar alguma coisa melhor para você. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Aleluia! Glória a Deus! Há pessoas que, por causa do momento de aperto, como Davi estava enfrentando, estão deixando a morrer a unção que receberam, trocando-a por um prato de lentilhas. No momento do aperto, meu irmão, Deus quer trabalhar comigo e com você. E a atitude de Davi mostra que ele estava semeando para o futuro dele. Porque se ele fica parado dentro da caverna, chorando junto com aqueles homens, ele ia ser mais um, em aperto, fracassado e desanimado. Número 2. Seremos levados do aperto à prosperidade quando não abrimos mão de acreditar que o nosso livramento vem do Senhor. Eu quero te afirmar uma coisa, meu irmão. Essa dificuldade não vai durar a vida toda, pois o seu término já está determinado. Essa dificuldade não vai durar a vida toda. Fala para o teu irmão, essa dificuldade não vai durar a vida toda. Tem um tempo para acabar. Engraçado. Daniel 6. O pastor acabou de pregar. Há uma turma endemoniada que se levanta contra Daniel. São homens que se incomodaram com a prosperidade de Daniel, com o crescimento dele dentro do governo. Então arquitetam um plano para destruir Daniel. E Daniel vai parar na cova dos leões por causa disso. Ele confia no Senhor e recebe o livramento. Agora, veja o último versículo do capítulo 6. O último versículo do capítulo 6. Coloca para mim, Pedro. Daniel 6, 28. Olha o que aconteceu na vida de Daniel, porque ele decidiu acreditar no Senhor. Assim, Daniel, durante os reinados de Dario, de Ciro, o rei persa, ele prosperou porque ele decidiu confiar no Senhor. Diga para o seu irmão, fala por gentileza, com ousadia, com fé. Depois da cova. Não, fala com mais vontade, senão ele não vai vir domingo que vem. Depois da cova e da caverna, existe prosperidade esperando do lado de fora. Se você não se eximir de confiar no Senhor. Assim como Daniel prosperou, se você confiar no Senhor, você vai prosperar também. Não importa a cova, não importa a caverna. Confia nele. Número 3. Seremos levados do aperto para a prosperidade quando persistirmos na semeadura. E a minha semente, como eu digo, é a única coisa que pode mudar o meu futuro. A minha semente de estudo, de trabalho, a minha semente de ajuda ao meu próximo, a minha semente financeira na casa de Deus, é a única coisa que pode mudar o meu futuro. Existem coisas que Deus faz por nós. Agora, existe uma frase que eu aprendi que diz: o que depender de nós, Papai do Céu não vai mover uma palha pela minha e pela tua vida. Porque depende do nosso esforço, da gente se levantar, acreditar e lutar por algo melhor. Em 1 Reis 17, quando Elias chega a Sarepta, uma viúva só tem uma refeição para ela
e para o filho, estou esperando a morte. Agora, por que a viúva semeou o que ela tinha na vida de Elias? Porque o homem espiritual vê uma oportunidade de ser abençoado naquilo que Deus está pedindo para semear. Ela acreditou. O homem espiritual sabe que o melhor tempo para semear é o tempo da escassez. Porque a semente receberá um adubo que na época da abundância não está disponível. Que semente é essa? Pergunta, que semente é essa, pastor? Que semente é essa, pastor? É fé. Porque na época da abundância, você semeia, seja na casa de Deus ou na vida de alguém, de qualquer forma. Faz como aqueles homens ricos no tempo em que Jesus estava dentro do templo, pastor, e que lançavam grandes quantias, sem fé nenhuma. Agora, aquela mulher que tinha somente algumas dracmas, poucas moedas, ela lançou aquilo com fé. Ela lançou aquilo com fé. Então, no tempo da abundância, não existe esse adubo. A fé existe no momento do aperto. A fé existe no momento em que está tudo difícil. O homem espiritual entende que simplesmente dar alguma coisa não vai significar muito. Mas se eu semear em fé, eu estarei semeando sobre a palavra que eu creio. Em época de aperto, muitos desejam a morte, irmãos. Olha a resposta que aquela viúva deu a Elias. Tão certo como vive o Senhor teu Deus, vou preparar um resto de comida para mim, para meu filho, para comer e morrer. Só que depois da semente daquela mulher, vira uma chave e o decreto sobre a morte da família dela muda. Guarde isso. Estou terminando. Todo aquele que rejeita o ensino e a instrução, a pobreza baterá à sua porta. Todo aquele que rejeita o ensino e uma instrução, a pobreza baterá à sua porta. Todo aquele que rejeita o ensino e a instrução de lutar por algo melhor pela sua vida, de não ficar pelas ruas com gaiola de passarinho, tem que falar, gente. Todo aquele que fica pelas ruas andando com gaiola de passarinho, que rejeita uma instrução, que rejeita um ensino, fique certo, a pobreza baterá na sua porta. Pode compartilhar esse vídeo para quem você conhece e fica andando com gaiola de passarinho. Vai estar lá no YouTube quarta-feira. Se você não for fiel com o pouco que tem, nunca experimentará o privilégio de semear quando tiver mais. Eu termino. O princípio não é ter para dar, é dar para ter. Amém? Paz, tudo bem? Olha, você acabou de assistir a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu quero te pedir para você deixar o seu like, fazer a sua inscrição se você ainda não é inscrito e ativar o sininho para receber todas as notificações. Compartilha para que mais pessoas sejam alcançadas por essa palavra. Beijo, fica com Deus!